12 sinais no céu em 2026, o mundo filmou. E ninguém explicou. O céu sempre foi o nosso teto seguro. Aquele lugar onde tudo parece previsível. Nuvens, estrelas, relâmpagos, avião passando ao longe. Mas, em 2025, algo mudou. De diferentes cidades do mundo começaram a surgir vídeos que parecem impossíveis. Formas geométricas perfeitas, feixes parados no ar, espirais gigantes girando sobre continentes, e fenômenos que a explicação normal não consegue encaixar direito. E o mais estranho, em vários casos, não foi só uma pessoa vendo. Foram muitos. Hoje, você vai assistir a 12 registros que viralizaram e dividiram o mundo entre duas palavras: ilusão ou aviso. Se em algum momento você sentir um arrepio, é normal, porque algumas dessas imagens parecem conscientes. Se inscreve no canal porque aqui a gente separa o que é fenômeno real, o que pode ser explicação e o que continua sendo mistério. 1. O objeto retangular, em Phoenix. Em um dos vídeos mais comentados do ano, moradores de Phoenix, no Arizona, registraram algo que não parecia caber em nenhuma categoria fácil. Não era esfera, não era disco, era um retângulo laranja, com contorno limpo, atravessando o céu com uma constância quase educada, como se não tivesse pressa e nem medo de ser visto. O estranho não é só a forma, é a sensação que esse tipo de imagem provoca, quando algo foge do repertório do cérebro. A mente tenta correr para salvar o mundo com explicações. Drone, avião, balão. Só que ali, pelo menos no registro que circulou, não havia piscas típicos, não havia hélices, não havia o comportamento comum de aeronave. E quando a forma é nítida demais, ela deixa uma pergunta incômoda. Se fosse só tecnologia comum, por que pareceria tão perfeita? E se 2025 não foi o ano de coisas estranhas, mas o ano em que elas começaram a se exibir? 2. O portal fixo no céu, em Detroit. Outro caso que explodiu nas redes veio de Detroit. Uma luz branca extremamente forte, parada, como se mirasse um ponto específico do céu. E ao lado, um anel escuro bem definido, quase como uma abertura. O tipo de imagem que, por si só, já vira combustível de teoria, simulação, falha de renderização, show de Truman, experimento. O que faz esse caso render é o contraste. O céu é movimento, nuvem é bagunça, luz costuma pulsar. Mas ali parecia haver geometria. E quando algo parece geometria no céu, a cabeça humana faz o que sempre fez. Procura a intenção. Só que a intenção é justamente o que não dá para provar. O vídeo vira debate, o debate vira guerra de comentários. E no fim, sobra o mesmo silêncio. Ninguém consegue apontar. Isso é X com segurança total. E se algumas coisas no céu não são para serem entendidas, mas para serem sentidas? 3. A rachadura no céu, na Califórnia. Poucas imagens provocam mais desconforto do que a ideia de que o céu pode quebrar. Um vídeo que viralizou mostrou o que parecia uma rachadura, como vidro estilhaçado, com um fundo mais escuro por trás. É o tipo de cena que muda a respiração, porque mesmo quem não acredita em nada, sente. E é aí que mora o poder desse caso. Ele mexe com a nossa certeza básica de realidade. Mesmo quando existe a possibilidade de edição, lente, reflexo, compressão de vídeo, a estética do impossível gruda na mente. E quando gruda, ela vira pergunta: por que isso parece tão real? E pior, e se um dia for real de verdade? Se você tivesse visto isso ao vivo, qual seria seu primeiro pensamento? Milagre, falha ou ameaça? Em uma noite, pessoas em vários pontos da Europa registraram uma espiral brilhante azulada e branca se movendo lentamente entre as estrelas, hipnótica demais para ser ignorada. O impacto aqui é global. Quando a mesma coisa aparece em lugares diferentes, a sensação de evento cresce. E eventos no céu sempre carregam duas forças:
Beleza e medo. Beleza porque é surreal. Medo porque a gente não controla. Algumas explicações costumam aparecer nesses casos: lançamentos, rastros, fenômenos atmosféricos. Mas o que prende o público é o jeito como a espiral parece viva, girando como se soubesse que está sendo observada. A pergunta que não cala não é o que é outra. Por que parece que está acontecendo para ser visto? E se alguns fenômenos são, na prática, uma mensagem, só que a gente não sabe ler? Um dos registros mais inquietantes é quando o céu parece sugar as nuvens. Em um vídeo que circulou, as formações começam a girar. Um buraco circular se desenha no centro e uma luz fraca aparece, como se houvesse profundidade por trás. Isso é perigoso narrativamente, porque cai fácil em teoria. Então o melhor caminho é tratar como o que é um registro que dá a sensação de estrutura e não de caos. E sempre que o céu parece estrutural demais, a audiência se divide. Metade corre para a ciência, metade corre para o mistério. E as duas metades, curiosamente, têm a mesma fome em encontrar um nome. Porque dar nome é domar. Só que alguns vídeos parecem indomáveis. A pergunta é simples: quando o céu começa a funcionar como máquina, você ainda chama de natureza? Feixes verticais assustam por um motivo, parecem construídos. Em 2025, circularam registros de colunas de luz azul, paradas, sem tremor, sem fonte óbvia, como se existissem por si. A mente tenta encaixar refletor, show, torre, projeção. Só que o detalhe que prende é sempre o mesmo. O feixe não se comporta como o feixe humano. Não vibra, não espalha como deveria, não denuncia o começo. Ele só está. E quando algo só está no céu, vira presença. E presença vira narrativa. Se fosse uma tecnologia, por que ninguém assume? E se não for, quem está ligando isso? Nem tudo aqui é mistério sem ciência. E isso é importante para o seu canal. Alternar o inexplicável com o explicável aumenta credibilidade e retenção. Um fenômeno raro que aparece em registros é o chamado Red Sprite, descargas elétricas que ocorrem acima das tempestades, num nível difícil de ver a olho nu, e quando aparecem em vídeo, parecem algo sobrenatural, vermelho, rosa, intenso, como energia descendo das nuvens. O ponto aqui é mostrar como o planeta é mais estranho do que a gente imagina, mesmo quando existe explicação. Porque a explicação não tira o impacto, só muda a pergunta. Se a natureza consegue produzir luzes de outro mundo, por que a gente acha que já viu tudo? Há imagens que bagunçam o senso comum instantaneamente. Ver dois sóis lado a lado parece erro de realidade. O que geralmente entra aqui é a possibilidade de ilusão atmosférica, refração, camadas de ar, fenômenos ópticos, mas mesmo quando isso é possível, a sensação é de universo duplicado. O mais poderoso desse tipo de caso é que ele não precisa de edição. A própria atmosfera pode criar coisas que parecem impossíveis. E isso é quase pior. Porque significa que o mundo real às vezes consegue ser mais surreal que a ficção. Se a própria luz pode te enganar, o que mais a gente chama de realidade só porque parece normal? Bolas de fogo no céu são antigas na história humana. Mas em 2025 circularam vídeos de objetos descendo em linha, brilhando intensamente, iluminando a noite e desaparecendo sem registro do depois. E é no depois que a mente trava. Se caiu, cadê? Se explodiu, onde? Se era meteoro, por que parecia tão dirigido? A sensação de trajetória perfeita ativa um medo primitivo. Coisas caindo do céu sempre soaram como aviso. E o vídeo, com o recorte certo, faz isso voltar. Quando algo cai do céu e ninguém encontra, você chama de azar? Um time-lapse é uma arma forte para o seu estilo.
ele transforma o céu em palco. Em registros desse tipo, pequenos pontos de luz parecem deslizar entre as nuvens com suavidade, circulando uns aos outros como se obedecessem um padrão. Aviões, satélites, drones. O público tenta, mas o que prende é a palavra coreografia, porque coreografia é intenção. E intenção, quando aparece no céu, muda tudo. A cena fica calma, mas inquietante. Um tipo de mistério silencioso que gruda na cabeça mais do que susto. E se você estivesse olhando e percebesse que aquilo não está só passando, está interagindo? Aqui entra um dos blocos mais virais possíveis para o público brasileiro. Um fenômeno real e ao mesmo tempo perturbador. A chamada chuva de aranhas acontece quando aranhas jovens usam fios de seda para se deslocar pelo vento, criando a impressão de cair do céu. O segredo de retenção é narrar como a testemunha percebe. Primeiro pontos, depois descendo, depois a mente entende, e quando entende, arrepia. E mesmo sendo conhecido, muita gente nunca viu. Então vira mistério do cotidiano. Não é ET, não é portal, é a natureza sendo mais estranha do que o medo. Se isso acontece sem ninguém avisar, que outras coisas o céu pode soltar sem a gente perceber? Esse é um encerramento perfeito, porque mexe com dimensões sem afirmar nada. Um objeto translúcido, parecendo vidro flutuando, passando por trás de galhos, permanecendo tempo demais para ser reflexo. Esse tipo de relato é o que divide o público. Uns chamam de armação, outros juram que viram algo parecido. E aqui você prende pelo detalhe humano. Ninguém quer ser a pessoa que viu algo impossível e foi ridicularizada. Então muita gente assiste em silêncio, se reconhecendo. O céu de 2025 não foi só estranho, ele foi íntimo. Como se o impossível tivesse descido até o quintal. E a pergunta final é a mais assustadora. E se isso estiver mais perto do que a gente imagina? Esses foram alguns dos registros mais inquietantes que circularam em 2025. Alguns podem ter explicação. Outros continuam abertos como uma pergunta no céu. Agora eu quero saber qual deles te deu o maior arrepio. E por quê? Comenta aqui embaixo. Deixa o like, se inscreve no canal e clica em um dos vídeos que estão na tela. Porque a verdade é que, depois de 2025, olhar para o céu nunca mais é a mesma coisa.